Olá, alunos da disciplina de AED 1. Na nossa última aula nós vimos a estrutura básica de um programa na linguagem C. Mostrei para vocês como que a gente manipula as variáveis, a declaração de variáveis, o comando de atribuição, que é o igual. A gente viu os operadores aritméticos para manipular essas variáveis. E, por fim, a gente viu os comandos de entrada e saída. O comando de entrada é o scanf e o comando de saída o printf. E no final da aula eu tinha passado um exercício para vocês. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como implementar esse exercício. Então, eu vou ler para vocês. Faça um programa que calcule a média aqui a gente quer um valor real, de 3 valores inteiros digitados pelo usuário. Então, vamos lá. Então essa aqui é a tela do meu Code Blocks, que é a IDE que a gente vai utilizar nessa disciplina para escrever nossos programas na linguagem C. Então a gente vai vir aqui em File, New, File. E a gente vai escolher um código, um código fonte na linguagem C. Aqui, pode Next. E aqui é só escolher a linguagem C. E aqui, onde que a gente vai salvar esse arquivo. No caso, eu vou chamar de x.c. A gente não pode esquecer da extensão .c. Então, nosso código na linguagem C sempre começa com include, onde a gente vai incluir as bibliotecas necessárias. Nesse caso, é stdio.h. E dentro no nosso programa C sempre tem uma função chamada de função main, que é a função onde o nosso código vai ser executado. Então, int main abre e fecha chaves. E os parênteses aqui indicam que é uma função. Então, primeiro passo, a gente vai precisar declarar 3 variáveis. 3 variáveis do tipo inteira. Então, a gente coloca int, que é o tipo das variáveis, o nome das variáveis separados por vírgula. Nesse caso aqui eu vou chamar de x, y e z. E um ponto e vírgula no final. Em seguida, eu vou imprimir uma mensagem para o usuário. Printf, digite 3 valores, 2 pontos, e um /n. /n significa que vai acontecer uma quebra de linha. E em seguida eu vou receber do usuário 3 valores. Então a gente vai usar o scanf, e como são 3 valores do tipo inteiro, a gente vai usar aqui o código %d, indicando que a gente vai receber 3 variáveis do tipo d. Então %d separado por vírgula. Se esquecer a vírgula, vai dar erro. E o nome das variáveis onde eu quero armazenar esses valores que o usuário vai digitar. Então vou colocar aqui e-comercial x, e-comercial y, e-comercial z, e um ponto e vírgula no final. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar a soma desses valores numa outra variável. Só que a gente quer calcular a média, mas é a média real. Então a gente vai ter que declarar uma variável do tipo float, que é o ponto flutuante, um tipo real. Eu vou chamar de média. Então a média aqui ela vai receber a soma dos 3 valores, x mais y mais z, dividido por 3. Só que esses 3 valores, eles são valores inteiros. Se eu dividir por um número inteiro, o resultado vai ser um número inteiro. Então ele vai truncar o que está depois da vírgula. E a gente não quer isso. Então, a solução é a gente colocar um desses valores como do tipo float. No caso aqui, é só colocar o 3, ao invés de 3, a gente troca por 3.0. Que aí o 3 é um valor, uma constante, do tipo float. Então, o resultado aqui vai ser float. Só que tem um erro aqui nessa expressão, Por quê? X mais y mais z, a gente viu que tem uma ordem de precedência. Na hora de fazer esse cálculo. Primeiro, ele vai executar a operação de divisão. Então, no caso aqui, do jeito que está, ele primeiro vai dividir z por 3 e depois somar com x e y.
e não é isso que a gente quer. Então a gente vai utilizar aqui um parênteses, né, para forçar que primeiro seja feita a soma dos 3 valores e em seguida a divisão por 3. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Imprimir o resultado. Né? Colocar assim, a média dos 3 valores é... Lembrando que a gente não usa acento, né, aqui. E eu vou imprimir a média. Tá? Ponto e vírgula no final e return 0. Agora é só compilar. Deu um errinho aqui, né? O print, que é um printf, compila. Opa, coloquei o F no lugar errado. Printf, compila. Uma coisa que a gente tem que se acostumar é a entender as mensagens do compilador, tá? Então vamos executar aqui, digite 3 valores. Eu vou digitar 1, 2, 3. Opa, sem vírgula. 1, 2, 3. Então o que vai acontecer? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Dividido por 3 vai dar 2, né? Tá, mas aí a gente não sabe se está calculando certo, né? Porque o resultado foi um resultado inteiro. Então vamos colocar 3 valores aqui diferentes. 1, 2 e 2. A soma vai dar 5. 5 dividido por 3 vai dar 1.6. Então aqui o resultado está certo. Ok? Então eu recomendo que vocês façam o seguinte. Para vocês se acostumarem a entender as mensagens do compilador, olha só. A gente pode fingir que esqueceu um ponto e vírgula aqui. Vamos compilar. Então ele vai mostrar para a gente, olha só, na linha 7 está faltando um ponto e vírgula, né? Ele está esperando um ponto e vírgula antes do scanf, tá? Então, ele apresentou o erro na linha 7, mas o erro é na linha 6, tá? Está faltando um ponto e vírgula. Então, eu recomendo que vocês façam esse tipo de verificação para entender as mensagens. Tá? E eu vou disponibilizar os códigos da nossa aula anterior e esse código aqui também. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.